Só faltou ali aqueles carrinhos feitos de duas rodinhas e uma vara no meio, assim, ó. Porque quando eu era criança, eu fazia aquilo demais para brincar. Aí a gente botava uma roda na frente dele, assim, dizendo que era o carro, né? Muito bom. Graças a Deus. Então, nós ouvimos aqui, né, as crianças brincando ali, e o nosso tempo ficou curtinho, então nós vamos rapidinho aqui ver as tarefas. Todo mundo já terminou o livro, já? Você também, a Ana Clara terminou, e você também terminou? Que maravilha, coisa boa. Tem mais alguém estudando esse livro? Será que a sua irmã também já terminou? O que você diz? O que você fala assim? Ela terminou ou não terminou? Não, Por que ela não terminou? porque ela não leu. Ah, porque ela não leu. É porque ela ainda não lê, né? Ah, é mesmo, eu tinha esquecido que ela ainda não lê. Então nós vamos ver qual foi o versículo que você escolheu. Lá no finalzinho ou não? Foi no finalzinho do livro? Foi. Então leia aí para nós, pegue aí. Bom dia com Jesus. Amém. Vou ler o livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 21 e 22. E introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Achou bom? Você achou bom esse livro, ler esse livro? Você aprendeu muita coisa boa? Sim. Então, beleza. Então, Deus abençoe você. Aí, vamos, irmã Ana Clara. Você, faça favor, venha cá e traga. No finalzinho do livro também, que você escolheu para ler? Bom dia com Jesus. Amém. Vou ler o versículo 37, do 6 ao 9, ao 10. Fez também o propiciatório de ouro, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado e o outro na extremidade do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Amém. Assim, você já tem 8 anos que tu tem, é? Quanto? 11. 11 anos já, meu Deus, mas passa ligeiro, né? O povo tá subindo assim, rápido. Parece que quando você atola um carro, irmão João Paulo, você pega um macaco, aí você faz assim nele, né? Aí o carro vai fazendo assim, ó. Assim está acontecendo com vocês. Parece que tem um macaco, botaram um macaco debaixo de vocês, assim, ó. Aí está suspendendo esse povo de hoje, há 11 anos. Mas o que você aprendeu dentro desse livro todo aí? Você falaria alguma coisinha assim? Irmão, porque eu achei maravilhoso isso aqui, assim. Você daria conta de falar? Eu gostei, eu aprendi muita coisa. Você terminou de ler aí que Deus mandou fazer 4 anjos, não foi isso? 4 anjos. Aí os 4 anjos ele ficou posicionado nos 4 cantos da tenda que era o tabernáculo. Aí o que você fala mais a respeito disso? O que você aprendeu? O livro é grande, né? Alguma coisinha a gente aprende, né? Aí aqueles 4 anjos, eles foram postos ali para... Você acha que foi para enfeite, assim, para ele ficar enfeitando o tabernáculo, como a gente vê, né? Pessoas que botam uma coisinha, um jarro de flor em cima de uma mesa, uma coisa assim. Você acha que era para enfeite aqueles anjos ali no tabernáculo? Era para cobrir o propiciatório.
Era para proteção, né, do propiciatório. E aqueles anjos estavam ali guardando o tabernáculo. Olha o que vocês veem, o tanto que é bom, né? Aqueles anjos que estavam ali guardando o tabernáculo, nós também tem eles guardando a nós, a cada um de nós, que somos o tabernáculo de Deus para esse tempo. Amém? Então, vá sentar. Deus abençoe. Irmã Valentina, faça favor, venha trazer também o seu destaque. Bom dia com Jesus. Amém. Eu vou ler Êxodo capítulo 40. Não quer virar para lá não, porque você está sendo filmado. Eu vou ler Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém. Amém. Você falou sobre a nuvem aí, né? O que você diz, essa nuvem aí, ela serviria para quê? Não sei. Não sabe? Essa nuvem aí, ela serviria, mais lá atrás, vocês já leram, nós lemos, né? Nós que lemos o livro aí agora, a nuvem não deixava os israelitas pegar sol, não parava. O povo de Israel, eles não tinham motivo de nada para reclamar a Deus, porque à noite eles tinham, você lembra o que eles tinham à noite para ser conduzido? Fogo. Isso, uma coluna de fogo que clareava o caminho deles. E de dia? A nuvem. A nuvem que fazia sombra sobre eles e conduzia. Então, Deus abençoe. Aí o povo de Israel não tinha que dizer: Senhor, eu tô ruim, eu tô estafo. Se eu não achar uma sombra rapidinho ali, eu vou morrer. Se eu não achar uma água rapidinho, eu vou cair. Não, tinha aquela nuvem que ficava sobre Israel durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Amém? Muito bom, né? Graças a Deus por isso. Então, vocês já terminaram esse livro, então nós vamos, a partir de domingo, nós vamos começar nesses. Tá bom? Aí eu quero que vocês escolhem qual o primeiro que nós vamos aprender sobre ele. Qual o primeiro? Irmão João, você acha esse que seja o primeiro? Tem duas meninas contra você, tá bom? Lembra disso. Esse ou esse? Você achou qual primeiro? Esse aqui, Josias, Osias e Josias, ou esse aqui da menininha de Jairo, ou esse aqui que é Gedeão, né? Você prefere Gedeão. E as meninas? Gedeão também? Pode ser também? Vocês vão ceder para ele, né? Olha, tá bom, né? Sinal de quê, irmão? De humildade, né? Elas cederam para nós dois, que eu ia fazer assim, ó, se vocês escolhessem esse, aí eu ia escolher esse, mais ele, eu ia ficar do lado dele, eu não ia ficar contra ele, né? Mas aí vocês foram humildes, já cederam para ele. Então, tá bom. Então, nós vamos ler esse livro aqui durante a semana. Combinado? Nós vamos ler ele durante a semana. Eu, vocês, é muita coisa, né? É muita coisa, olha. Mas aí vocês aproveitam e dedicam bem nessa historinha aqui, ó, que eu já li ela e eu acredito que vocês vão se interessar muito por ela. Ó, aí, ó, o nome dela aí, tá vendo? Tá vendo o nome da historinha? Viu, irmão João Pedro? Amém, irmão João Pedro.
Então, quando for domingo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma coisa muito legal, assim, não forçando tanto o estudo de vocês à mente, mas vocês vão recorrer aqui dentro desta mensagenzinha e nós vamos trazer destaque, vocês vai trazer destaque dessa historinha aqui. Combinado? Quando for domingo, vocês vão trazer destaque dessa história aqui. Por que esse corvo está amarrado? Por que ele vai... Vocês vão entender quando você estiver lendo, tá bom? Então é isto, foi muito bom. Aquela escolinha ali que nós assistimos com o professor Leandro, né? Muito desenho, muita coisa bonitinha ali. Será que vocês dão conta de fazer desenho também? Você dá conta, irmão João Pedro? Você já fez algum desenho alguma vez? Você já brincou com aquele brinquedinho ali do caroço de milho? Não? Pô, não brinque, não. Se você nunca brincou, não brinque, né, irmão Elias? Que não é bom aquilo ali. Aquilo dói. Aquilo ali é um brinquedinho mal, aquilo ali. Se você botar para judiar da criança com aquilo ali, dá confusão, não dá, irmão Elias? Pô, não entre em confusão, não. Fica assim mesmo, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Uma hora nós vamos fazer aquilo ali, viu? Uma hora eu vou pedir vocês para trazer desenho, para ver o que vocês vão fazer. Tá bom? Que eu não acredito que é só o povo do Goiás que é esperto, que é inteligente. Mas nós paraenses também somos, né? Nós não somos tão daqueles lá embaixo, né, irmão João Pedro? Então, Deus abençoe vocês. Até domingo. Bom dia com Jesus, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui, né, para adorar o Senhor. Então vamos, irmão Elias, vamos ouvir irmão Elias, juntamente com toda a igreja, louvando ao Senhor Jesus. Bom dia com Jesus. Parece que eu estava assim um pouco anestasiado, esqueci da responsabilidade de ligar. Onde é isso aqui? É aqui? Esqueci a responsabilidade de chegar e organizar e até mesmo afinar. Vamos ver se está afinado, né? Uma pequena falha se torna uma grande falha. Vamos cantar o hino 266? De ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. 266.
Eu vou ver, Sara, se não der para tocar o violão, fica só o teclado. Faz Mi maior. Tá bom. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Oh, dá-me, meu Jesus, fruir teu rico amor e andar em tua luz, submisso a ti, Senhor. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, é que no céu contigo eu vá morar. Vencendo a tentação, contente viverei, sob tua proteção, ó meu bendito Rei. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Graças a Deus. Vamos cantar 272. Ó que fonte transbordante. Acho que é Mi maior. Solte a sua voz, vamos cantar bem forte. Ó que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.
céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Graças a Deus. Tem algum hino para ser apresentado? Não tem nenhum pedido aqui? O Senhor da ceifa está chamando. Vamos cantar 277. Mi maior outra vez. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus te aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Graças a Deus. Então agora vamos ouvir Deus falar através do pregador. Amém. Amém, graças a Deus. Um destaquezinho do culto ontem à noite em Xinguara com o pastor Adalberto. Esse decreto que está no mundo, ele só é para o mundo, porque o nosso decreto já foi decretado
há muitos anos atrás. Achei muito bom aquela pregação ali ontem em Xinguara. Está um decreto no mundo todo aí, mas esse decreto aí, ele não, para nós mesmos, ele não serve. Ele já vem servindo já há muitos anos, desde quando nós decidimos a sair do mundo para servir o Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aqui não tem nenhum pedido, mas levante uma das suas mãos em favor de alguém que Deus ouve também. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, nós estamos aqui te adorando, te louvando, te dando graça por tantas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do teu povo. E cremos, Pai, que o Senhor continuará ainda fazendo por cada um dos teus filhos, Pai. Que o Senhor ajude ao teu povo, abençoe nossos irmãos que não deram conta de chegar até aqui, mas o Senhor também esteja com ele, Pai, dando a tua graça sobre todos. Que o Senhor abençoe a irmã Zirete, a irmã Ritinha, que ainda estão em recuperação, que o Senhor também abençoe até mesmo os irmãos que nós não sabemos que enfermidade eles estão, aonde estão, mas o Senhor possa estar com eles, porque nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Senhor, que é um Deus todo-poderoso, é um Deus que tem nos ajudado até aqui e continuará nos ajudando. Que o Senhor abençoe toda a Tua igreja nesta hora. Nós oramos e Te pedimos as Tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Com brasa do altar, fala Deus, fala Deus. Bom dia com Jesus. Que a graça de nosso Senhor seja com nós em todos os dias da nossa vida. Não é somente nesse culto, não, nesta manhã, mas todos os dias. Davi disse assim: quando eu ficar velho, que as minhas forças se for, e eu não for mais aquele homem de ação, não for mais aquele homem guerreiro, lutador, ele disse: não me desampare, Senhor. Então, as virtudes de nós se vai, a força se vai, tudo passa, mas a graça, a misericórdia de Deus permanece para sempre sobre a vida daqueles que nele crê. O Senhor é a nossa luz. Nós vamos ler Salmo de número 27. Davi, ele era abençoado aqui na terra como rei, porque ele tinha o Senhor como seu pastor. E ele oferecia glória, honra
ao Senhor. O Salmo de número 27, o salmista Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém. No Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor nosso Deus, nossa luz, nossa força, nossa graça, nossa misericórdia, nossa salvação, nossa unção, nosso perdão, nosso arrebatamento. Abençoe a nós, ó Pai, nesta manhã, nos dando mais da Tua graça, da Tua unção, do Teu perdão, da Tua cura, da Tua misericórdia, da Tua paz. Ó Deus, porque Tu dissestes: a minha paz eu vos dou. Não as dou como o mundo dá. O mundo não tem paz, mas aqueles que têm Cristo no coração usufruem da paz do Senhor. Pai, enche nosso ser com Tua presença e faz, ó Deus, que cada um reflita sobre si mesmo e que cada um busque estar preparado para o momento. No Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que Tuas ricas bênçãos seja acrescentada a leitura de Tua palavra em nossos corações, nessa escola, nesse lugar onde nós vamos aprender. De certa forma, nós viemos aqui para aprender, para ouvir, para ter um momento de reflexão. Assim nos ajude dentro da unção do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele fez a pergunta: a quem eu temerei? Tendo o Senhor como minha luz, tendo o Senhor como minha salvação, então tira de mim todo o temor, todo o medo. E nós não podemos temer. Um reflexo aqui da pregação de ontem, o toque de recolher para nós foi há muitos anos atrás. Eles estão falando que não pode funcionar bar não funciona mais para nós. Festas, mundana e tantas coisas que nós já fomos recolhidos faz muito tempo dessas coisas. Então esse toque aí é para o mundo. E em São João, capítulo 8, versículos 12, Jesus afirmou aqui confirmou aquilo que o salmista falou no Salmo de número 27. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Agora Davi, a diferença que Davi tinha dos outros reis é porque Davi era revelado. Olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando o Senhor de Davi estava aqui na terra, ele disse no versículo 12, melhor, no capítulo 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. E aqui estavam os estudiosos, os crentes, disseram-lhes, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E na verdade julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Amém. Mas a nossa escritura é essa: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. Agora eles aprenderam um tal de um segue eu em tal lugar, segue ali, mas Jesus busca encontrar alguém para lhe seguir também. Você vê que o inimigo não faz nada que não seja copiado do verdadeiro. Só que quem segue esses personagens do mundo vai andar em trevas. Quem segue Jesus não anda em trevas. Então você vai nos aplicativos aqui da palavra, da Bíblia, da mensagem, e você vai ter luz. Ontem eu estava querendo dizer, lá em Xinguara no culto, que nós deveria pelo menos ter luz para enxergar o momento, né, a hora que nós estamos vivendo, o tempo. Esse tempo agora não é um tempo de brincadeira, não, é um tempo sério. E nós precisamos entender o momento, a hora que nós estamos vivendo, porque está vindo muitas coisas nesse tempo agora para fazer as pessoas ficarem ocupadas demais. Vai se ocupando, não vai tendo tempo para Deus, nem para as coisas de Deus. Além da ocupação do trabalho, vem mais outras ocupações. E eu digo assim que o nosso trabalho, o profeta falando de ocupação, ele diz que um ministro não deve estar tão ocupado a ponto de ele não poder tirar um tempo para ficar reservado com Deus. Agora eu digo para a igreja não deve estar tão ocupada ao ponto de perder todo o tempo, ocupar todo o seu tempo e não tirar um tempo para ler, para estar com Deus também, para seguir, né? Aquele que me segue não vai andar em trevas. O mundo está em treva, o mundo não sabe o que fazer mais. Mas nós não estamos em treva. Antes do mundo entrar no toque de recolher, Deus já trouxe a mensagem para recolher os seus, para tirar os seus da condição do mundo. Eles estão lutando para evitar a morte física, e Deus veio na frente para livrar o seu povo da morte espiritual. Agora, se um cristão partir dessa vida, não significa que ele morreu. Um cristão. Agora, se um ímpio partir, então ele está morto, ele está separado. Na mensagem, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Nós vamos passar aqui por uma coisa. Eu estava assistindo pregação, lendo a Bíblia, e ouvindo ali sobre Atos, capítulo 2 ali. Hoje cedo mesmo eu li, aonde
cumpriu-se o Pentecoste e veio a descida do Espírito Santo. Se você ler ali, você vai entender que quando o Espírito Santo descia, a gente precisa prestar atenção nas coisas, porque corre o risco dos adoradores de Deus zombarem da própria ação de Deus. Eu estava vendo o quanto é delicado. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, a Bíblia fala que havia ali gente de muitas nações diferentes. Lá cita até o nome das nações que estavam lá. Se você ler ali na descida do Espírito Santo, quando eles falaram em língua pelo Espírito Santo. E uns se maravilhavam dizendo assim: não são eles todos galileus, não são eles todos daqui? E como que nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua? Uns se maravilhavam e outros zombavam. Tantos que se maravilhavam da descida do Espírito Santo e de como aquele dom fluía entre eles, tantos que se maravilhavam estavam vindo da adoração em Jerusalém, como os que murmuravam, os que zombavam, estavam vindo da mesma igreja. Então ali estava vindo adoradores que se maravilhavam, estavam vindo adoradores que criticavam. Vem junto, a multidão ela é mista. Então ali no meio daquela multidão, quase 3.000 almas foram salvos pela palavra dos apóstolos, pelo testemunho deles. Mas os que murmuravam, os que diziam eles estão embriagados, passaram, foram embora. Esses não foram batizados, só foram batizados aqueles que tiveram seus corações compungidos. Então mostra que no meio do povo tem essa diferença, por causa da tradição. E o profeta diz aqui nessa mensagem: Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Ele diz: é a mesma coisa agora. Eu sou isso, eu pertenço a isso. Eu estou vindo da igreja de Jerusalém. Olha que ação estranha, esses homens aí tudo falando. E agora tem uns aí que sabem falar até inglês, outros estão falando em português, outros estão falando aí em aramaico, em outras línguas. E uns diziam: eles estão bêbados. E outros se maravilhavam porque conheceram que aquela atuação ali era do Espírito Santo operando na vida da igreja. Mas o profeta diz que hoje é a mesma coisa. As tradições têm cegado, as tradições têm levado as pessoas para distante da verdadeira palavra. E o profeta perguntou para uma moça certa vez, ele disse: você é cristã? Ela disse: eu acendo uma vela toda noite. Agora, como se isso tivesse algo a ver com isto. Aquela moça só sabia acender uma vela, colocar ali, e era tudo que ela sabia. A tradição da sua igreja lhe ensinou a acender uma vela. Pronto. Acende uma vela, assunto resolvido. Fui orar num hospital certa vez por uma senhora e ela disse: espere, puxa essa cortina, puxa essa cortina. Eu disse: qual é o problema? Ela disse: nós somos metodistas. Eu disse: a senhora não é cristã?
disse: sou metodista. Então, essa era a pobreza no estado religioso que o profeta encontrava no meio das pessoas. As pessoas eram pobres. Ele só era metodista. O outro só sabia acender uma vela. O outro só sabe dizer que é batista, presbiteriano, luterano. Não conhece nada da palavra de Deus, dos acontecimentos do dia. Aqueles zombadores dos apóstolos poderiam ter, no dia que Pedro disse: arrependei-vos, os zombadores disseram assim: nós estamos vindo da igreja, o que nós vamos ter que arrepender com o negócio de arrepender? Que arrepender? Se nós já estamos vindo da igreja, nós já somos arrependidos. Tem gente que fala assim: somos arrependidos, nós somos crentes. Mas, irmão, aquele que é crente tem que ser mais crente ainda, é assim que está na palavra. Então, aquelas quase 3.000 almas que se depararam com a manifestação do Espírito Santo, entraram para mais perto de Deus através do batismo nas águas, recebendo a promessa do dia. Agora eles estavam recebendo o Espírito Santo, que desce sobre todo aquele que nele crê. Então eu sou metodista, só que na hora que o profeta foi orar por uma pessoa enferma perto, essa metodista aqui estava hospitalizada, perto de uma sala onde o profeta ia orar por uma pessoa enferma. Então, como o contato estava muito perto, ela disse: puxa a cortina, fecha isso aqui, não deixe isso acontecer no meu quarto, na minha sala, no meu apartamento aqui. E o profeta disse: a senhora não é uma cristã? Ela disse: eu sou metodista. Puxa a cortina. Então ficou com medo daquilo que estava no profeta pegar ela, ser contagiada. Deste modo, assim é isto. Veja, eles simplesmente não entendem isto. E veja, eles estão vivendo num brilho de uma outra luz. E o brilho é a coisa. O que é ele? É uma falsa luz, é um reflexo. Por exemplo, nós estamos aqui vendo uma luz ali. Mas se eu disser para o irmão, para vocês, que aquela luz é o sol, vocês não vão acreditar que é. Não é o sol, é o reflexo do sol. Há um verdadeiro sol, há uma verdadeira luz em algum lugar. O profeta está dizendo que essas denominações, elas estão vivendo no reflexo de uma luz que já brilhou, já cumpriu o seu propósito, só que ela não existe mais. É uma outra luz. Então, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas, aquele que lhe segue não anda em trevas, só que ele dá conta de acompanhar o percurso da luz. Nessa mensagem o profeta fala que a luz, o irmão Herbert falou com as crianças, a luz que pairava sobre Israel, a nuvem que pairava sobre Israel, ela saiu de sobre Israel. A nuvem saiu de sobre Israel. E aquela luz, aquela coluna de fogo que estava sobre Israel, se fez carne. Foi por isso que Jesus disse: agora ela estava andando na terra. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo, a coluna de fogo na forma de pessoa física,
Se alguém ficasse olhando para, por exemplo, quando os fariseus deparavam com Jesus, eles nunca puderam crer que aquela luz que outrora vivia guiando Israel à noite, agora andava sobre 2 pés na terra. Eles nunca deram conta de acompanhar a mudança da mesma luz. E eles disseram: o quê? Você dá testemunho de si próprio. Olha, nós temos Moisés, eu creio na coluna de fogo que guiou Israel. O que é isso? É olhar para o reflexo de uma luz que brilhou na era passada e rejeitar a mesma luz manifesta na era presente. E o profeta diz que o povo sempre louva a Deus pelo que Deus fez, louva a Deus pelo que Deus vai fazer e rejeita a Deus naquilo que Ele está fazendo no momento. É por isso, irmãos, que precisa de fé. Aqueles que me seguem, que têm fé na minha palavra, não andam em trevas, porque a luz mudou. Se você só crê no sol, percorrendo nessa direção aqui, então você vai ser crente numa estação e descrente na outra, porque depois esse mesmo sol que corre nessa direção sul, passa a girar na direção norte. O mesmo sol. E quando ele está percorrendo na direção sul, o polo norte lá passa de 3 a 4 meses sem ver a luz do sol lá no polo norte, porque a terra muda sua posição de girar, e o polo norte fica sem luz e o sul fica com luz. Depois a terra muda sua posição um pouquinho, o sol alcança o polo norte e assim fica o movimento da luz. O que eu estou dizendo? Nós temos que acompanhar o movimento da coluna de fogo. A coluna de fogo saiu guiando Israel, a coluna de fogo se fez carne, habitou entre nós. A coluna de fogo se desvelou de novo do corpo de carne, apresentou para Saulo, dizendo: eu sou Jesus. E Saulo creu. Aí Saulo passou a crer na coluna de fogo no tempo de Moisés, passou a crer na coluna de fogo porque ele viu ela no céu, e passou a crer que Jesus Cristo era a coluna de fogo manifestada em carne. Então, um cristão, ele tem que ter sua mente aberta para ver o percurso que a luz faz e as formas que ela se apresenta. Agora, ela veio, olha ali, e se tornou, para mim ela ficou pequenininha, porque ela se diminuiu até que ela ficou o tamanho que uma câmera fotográfica pudesse tirar a sua foto. Coluna de fogo. Por causa do ministério excelente do 7º mensageiro de Apocalipse 3, versículo 14. Pela excelência do ministério de Malaquias 4, versículos 5 e 6, o próprio Filho do Homem, que é Cristo, tinha que manifestar o seu poder no ministério do Filho do Homem, que é o profeta. Porque são 2 filhos do homem. O Filho do Homem, que é Cristo, manifestando o seu ministério na pessoa do Filho do Homem, que é o profeta, para fazer os mesmos sinais. É por isso que muitos confundiram o profeta como se ele fosse Cristo em pessoa. Não era Cristo em pessoa, era Cristo no ministério. Era Cristo, era o ministério do Filho do Homem, que é o próprio Jesus, operando os mesmos sinais de maravilha, tomando a pessoa do seu profeta na terra para fazer o seu ministério operar novamente. Porque essa é a promessa na Bíblia: antes do fim, o Filho do Homem teria que ser manifestado. E para ele ser manifestado, tinha que um profeta ser levantado para ele poder descer. Você observa que o profeta foi detido em tudo, até nos costumes naturais da vida.
certos pontos ele foi Deus zelou dele para ele não cometer atos ilícitos aqui na terra, porque o ministério dele era excelente. Não foi assim com o Billy Graham, não foi assim com os outros. Mas por quê? Porque o próprio Filho do Homem se incorporaria num outro homem aqui na terra, tomava forma de homem de novo. E aí ele diz assim, na mensagem ele fala assim: vocês sabem que eu espero por algo aqui na plataforma. Depois ele diz, ele está a menos de um passo de onde eu estou agora. E o profeta entrava tanto em Cristo, e Cristo entrava tanto no profeta, que o profeta perdia o sentido natural da vida. Cristo tomava ele completamente. Então, esse é o mistério do ministério do Filho do Homem no Filho do Homem. Ele era completamente transportado para o mundo espiritual. Então a congregação se tornava transparente diante dos seus olhos, porque agora não era mais ele. E ele foi confundido como médio, como tudo, e o profeta disse assim, que tudo aquilo que os falsos espirituais praticam é tirado do verdadeiro. Então, se o espírito entra num homem, o homem começa a falar coisas, o profeta disse, imagine o Espírito de Deus entrando completamente numa pessoa, irmão. Ele vê tudo, ele fala tudo da vida das pessoas também, porque o espírito de discernimento toma ele. E nessa mensagem o profeta fala aqui, Jesus diante de Pedro diante de Jesus diz, teu nome é Pedro, tu é filho de Jonas. Então, era o mesmo Espírito Santo, o profeta disse, operando na mensagem do sétimo mensageiro, de uma forma excelente. É por isso que ele disse, nunca fume, nunca beba, não desonre teu corpo, porque há uma obra para te fazer quando tiveres mais idade. E a aproximação do anjo na vida do profeta trouxe um desconforto para ele, até ele poder se render completamente à vontade do Espírito Santo. Ele não queria sofrer aquelas coisas, mas quando ele entendeu que ele tinha nascido para um propósito, e ele morreria se não encaixasse naquele propósito, e ele creu de todo o coração, então ele se rendeu completamente. Aí o anjo do Senhor e o Espírito Santo de Deus aproximou dele e o possuiu. Já parou para pensar uma pessoa ser possuída pelo Espírito de Deus? É muito grande isso. Muito grande. E ele segue dizendo, deste modo é assim. Veja, eles simplesmente não entendem isto. E veja, eles estão vivendo no brilho de uma outra luz. E o brilho, a coisa, o que é ele, é uma falsa luz. Agora, ontem eu estava dizendo que não tinha batismo no Velho Testamento nas águas, mas João trouxe, era uma coisa nova para o dia. Agora eu estou falando de uma coisa aqui que é sobrenatural. Nós sabemos que o Espírito Santo desceu em Pedro, em Paulo e tudo. O Espírito Santo desceu, foi despejado na igreja. Agora nós estamos falando de um ministério que o próprio Espírito Santo se incorporou naquela pessoa. Agora, isso aqui é muito mais novo ainda. O próprio Espírito Santo se incorporou em um homem e andou na terra, o Filho do Homem operando o seu poder com muita eficácia no ministério de um homem, que nós chamamos de o nosso profeta. E o profeta segue dizendo, a minha casa está em Tucson, Arizona, e eu moro no deserto. Você tem minha casa está em Tucson, Arizona. Eu moro no deserto, você tem uma miragem. Você sabe o que é isto? É um reflexo do sol no deserto quente.
e reflete uma falsa luz. Faz parecer água, quando você chega lá, não há água. Agora, nós tomando isso aqui, irmão, e fazendo uma aplicação na vida espiritual, a falsa luz das eras passadas, refletida no mundo chamado crente, faz eles pensarem que aquilo é salvação, que aquilo é a mensagem verdadeira. Quando eles chegarem no final do caminho, é que eles vão entender que eles caminharam sob uma miragem, ou sobre uma miragem, e que aquilo não levará eles a salvação nenhuma. Porque é o seguinte: se você olhar no reflexo, naquela luz, e você não confirmar aquela luz, a sua origem, então ela não é verdadeira. Qual é a origem da luz da mensagem de hoje? É a palavra de Deus. E se você vai numa denominação, eles dizem: nós estamos vivendo a luz da mensagem de Wesley, e o que eles estão vivendo não corresponde completamente com todo o conteúdo da mensagem de Wesley, então eles estão vivendo em uma falsa luz. Se eu digo para vocês: irmãos, aqui eu estou vendo uma luz, e você fala: qual a origem dessa luz? Eu posso meter o rosto na janela e dizer: é o reflexo do sol, ali está ele, ó. Então comprova que eu estou mostrando uma luz verdadeira para vocês. E se eu digo para a igreja: aqui está uma verdade, você diz: então aonde é que comprova esta verdade? Eu falo em Atos, no capítulo 2, verso 38. Então eu estou mostrando a origem da luz na qual nós estamos vivendo. Então ele segue dizendo: é isso que é um brilho, é isso que um brilho é algo que é promissor, e você nunca chegará a ele. Agora, o maior roubo que já teve no mundo foi aquele roubo de 7 milhões de dólares, recentemente praticado na Inglaterra. Foi feito pelo quê? Eles não usaram armas, eles usaram luz. Já parou para pensar? A luz serve para guiar, mas lá foi usado para roubar. Veja, foi feito por luzes falsas. Puseram luzes e reduziram a velocidade daquele trem, e nem mesmo o pessoal lá conseguiu encontrá-lo. Foi o maior roubo que já tiveram na história do mundo. Foi feito por uma luz falsa. Eles jogaram aquela luz falsa e fizeram reduzir a velocidade daquele trem, e eles assaltaram e roubaram 7 milhões de dólares. Não precisou usar arma, não precisou atirar em ninguém. E o maior roubo que a Igreja de Jesus Cristo já teve foi uma falsa luz, um brilho de alguma outra era, quando Deus está tentando injetar ou projetar para o seu povo a luz da hora. A luz da hora. E o povo não está dando conta de ver a luz. Você já pensou? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E estava cercado de pessoas que não via a luz. O profeta manifestou a maior luz de toda a história do Evangelho. Aí eu pergunto: todos viram? Não. Eu vi, você viu. Só que tinha gente assentada na reunião do profeta que não via. Quando Jesus veio, ele foi a palavra. Assim foi Moisés a palavra. Moisés e os demais profetas foram a palavra. Mas eles foram a palavra em parte. Em parte. Ele foi a palavra em plenitude. Ele, Jesus Cristo, foi a palavra em plenitude. Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a palavra. Então,
nós podemos dizer que todos os outros que pregaram antes do profeta tiveram o ministério da palavra, mas o profeta que não manifestava um ministério próprio, tem uma coisa diferente. O profeta, irmão Brana, não manifestava um ministério próprio dele. Ele foi levantado para manifestar o ministério do Filho do Homem, que é Cristo. É por isso que o ministério do profeta foi maior. E então eles estavam vivendo no brilho trêmulo da era de Moisés. Ele disse: se tivesses conhecido Moisés, teriam conhecido a mim, porque Moisés escreveu de mim. Amém. Graças a Deus. Disseram: bem, ainda não tem 50 anos, diz que vistes Abraão, agora sabemos que está louco. Então, tudo pegado pela lógica. Vamos ver a idade dele, vamos ver que dia que ele nasceu. Olha aí ele dizendo que viu Abraão. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu estive na sarça ardente. Aquela foi a coluna de fogo, está vendo? Ele era. Eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz: Jesus Cristo, em suas características, não muda de modo algum. Suas palavras são a mesma. E a porção de cada palavra para cada era é como ele a dá a conhecer. Ele a dá a conhecer por seus servos, os profetas. Como o profeta é entendido, quando ele profetiza qualquer coisa e isso se cumpre. Então aí é a forma de um profeta ser entendido, ou compreendido, ou crido. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aí ele fala de João Batista, 712 anos antes de nascer, Isaías viu a voz do que clama no deserto. Seu pai foi sacerdote e geralmente eles voltam e adotam o trabalho do pai. Mas seu trabalho era demasiado importante e ele tinha que anunciar o Messias. Assim ele foi para o deserto, nenhuma instrução, ele não necessitava de instrução, ele tinha de ser uma revelação, ele tinha de ter uma revelação direta de quem era esse Messias. Não precisava estar ouvindo um, ouvindo outro, ouvindo o sacerdote. Ele tinha que ter uma revelação direta de quem era este Messias. E ele o conheceu, ele disse: eu testifico que vi o Espírito de Deus como pomba descendo sobre ele, e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, este é ele, disse João. E se tivesse estado em algum seminário ou algo assim, eles diriam: agora você conhece, irmão Jones, aqui ele parece exatamente o Messias. Veja, ser persuadido. Mas seu trabalho era demasiado importante, ele teve que ir para o deserto e ficar sozinho com Deus. Quando saiu, ele não tinha nenhuma instrução, ele falava como os homens. Ele disse: raça de víbora, ou enganosos. Agora, se tivesse sido algum homem instruído, ele poderia ter dito alguma outra palavra. Você sabe, vocês pequenos
vocês, pequenos espécimes de inconveniência ou algo assim. Mas ele tinha trazido uma coisa diferente. Ele teria trazido outra elevada palavra ética ou alguma outra coisa em sua instrução. Mas João disse: era um sorrateiro e liso como cobra. Era isso que ele via no deserto. Nós estamos vivendo em mais uma era de sorrateiros. Nós estamos vivendo na era dos sorrateiros e na era das cobras, das víboras. Certo? Raças de cobra. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não pensais que nós pertencemos a isso, pertencemos àquilo, que tendes qualquer coisa. Pergunto-me se ele não diria a mesma coisa hoje nesta era sorrateira. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, destas rochas. O que ele tinha visto também, o machado está posto à raiz das árvores. O que ele tinha visto no deserto, toda árvore que não produz bons frutos, as árvores frutíferas improdutivas, as árvores frutíferas improdutivas eram cortadas e lançadas no fogo. Está vendo? Seus sermões eram em tipos, mas ele foi exatamente o que Deus ordenou ser. Está vendo? Ele foi aquele profeta. Eles não tinham tido profeta por 400 anos. Ou melhor, por centenas de anos. Notem, mas Deus o moldou e o fez. Deus o moldou e o fez. Um profeta separado do mundo. Um profeta que foi tomado no toque de recolher de Deus. Deus recolheu a João Batista com 9 anos de idade e colocou no deserto. Ele não tinha o costume dos povos. Ele não vivia sob o costume das denominações do dia. Ele não falava segundo a palavra deles. Ele não trazia palavras bonitas. Ele trazia palavra verdadeira. Porque não importa se a palavra é bonita para ser dito em plateia numerosa. O que importa é se a palavra é verdadeira. Ele discerniu o espírito das pessoas. Você vê que um profeta discerne. Quando ele chegou no meio dos fariseus e saduceus, ele viu que eles eram lisos, eles eram engomados, eles traziam consigo o espírito de cobra. Eles sabiam se esconder de trás de suas instruções. Mas o profeta João Batista não se escondia atrás de nada, ele era transparente, ele estava atrás da palavra de Deus apenas. Ele não tinha instrução. Nós verificamos Jeremias entrando em cena, nós verificamos os diferentes profetas entrando em cena. Nós mal sabemos de onde eles vinham. Eles simplesmente se lançavam e partiam. Deus os usava e os levava, os enviava, e isso era tudo. A mensagem seguia adiante, a palavra era confirmada e partia para outra geração. Então eles edificavam sobre o que esses profetas fizeram. E eles, veja só aqui, e Deus os enviava e os levava e os enviava, e isto era tudo. A mensagem seguia adiante, a palavra era confirmada, ponto.
e partia para outra geração. Estava concluído ali. Então, quando ele veio, eles edificavam sobre aquilo. Então, quando ele veio, Jesus disse: vós caiastes os muros e os sepulcros dos profetas, e fostes vós que o pusestes lá. Está vendo? Um homem se levanta com uma mensagem, prega esta mensagem e entrega a mensagem da hora, e então, após algum tempo, ele é entregue à morte e posto no sepulcro, e anos adiante eles edificam uma organização em cima disto, e em cima disto vem alguma outra coisa. O que vocês estão fazendo, a mensagem do homem já se foi, está na história. Nós prosseguimos olhando para frente, certo? A ciência não olha para trás. A ciência não olha para trás. Diz que alguns cientistas, ou melhor, dizem que alguma ciência diz. Eu li que uma ciência provou ao redor, ao rolar uma bola, lá na França, cerca de 300 anos atrás, se um homem alguma vez se deslocasse a impressionante velocidade de 30, 50 milhas por hora, 56 km, ele deixaria a terra, ele começasse se deslocar, né, correndo a 50 km por hora, ele deixaria a terra e flutuava e voava. Não precisava nem de avião, né? 14 bis. 300 anos atrás. Lá na França, esse cientista falou isso. Se um homem alguma vez se deslocasse na velocidade de 56 km, ele deixaria a terra. E eu cheguei aqui a cerca de 60 milhas por hora, 97 km. Está vendo? Assim, a ciência não volta a referir a isso. Aquela história daquele cientista, se você for buscar nos livros de ciência, está lá escrito. Só que a ciência não voltou atrás para consertar o que ele disse. A ciência avançou mais adiante e provou que para o homem voar não era de acordo com o que falou o primeiro cientista. Então veja, eles continuam prosseguindo, agora possibilitam que ele viajem a centenas de milhas por hora simplesmente. Eles não pararam nisso, eles simplesmente vão prosseguindo. Mas nós, diz o profeta, ele fez uma colocação da ciência, agora ele vai falar de nós. Mas nós estamos olhando para trás para ver o que o fulano de tal disse ou fez. Nós estamos olhando para o que o Moody disse. Eles foram ótimos homens. Moisés, José também foram. E aquela foi a outra era. Então nós não podemos trabalhar em cima daquilo lá, diz o profeta. Porque ele fala aqui, se Moisés tivesse dito para o povo, vamos fazer uma arca e vamos sair do Egito flutuando. Não tinha funcionado, aquilo tinha passado, aquilo foi para a era de Noé. Agora era o toque da trombeta e era na marcha do povo caminhando na terra. Agora não era mais flutuar numa arca, era uma nuvem cobrindo o povo, era uma coluna de fogo guiando. Você vê que era o mesmo Deus em operação, mas em uma outra era diferente, com um mensageiro diferente e uma mensagem diferente da outra.
sendo o mesmo Deus. Por essa mensagem é Cristo identificado o mesmo em todas as eras, ainda que o comportamento da era seja diferente da anterior, mas é o mesmo. É por isso que eles não deram conta de ver, de conhecer que Jesus era a luz do mundo, porque Jesus estava no comportamento diferente, numa era diferente da era de Moisés, numa expressão diferente. Lá era uma coluna de fogo, agora era um homem andando na terra. Então era diferente, mas era o mesmo Jesus. Então veja, vejamos o que a palavra diz hoje, que Jesus Cristo é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A única maneira de nós chegarmos a saber o que Ele é hoje é verificar o que Ele foi ontem. E se nós, então você verá o que Ele é. Agora não temos tempo para apresentar muito disto esta noite, porque só nos resta poucos minutos. Note, a palavra que é ordenada para cada era, quando essa palavra é manifestada, isso é Cristo naquele dia, do mesmo modo que foi em cada um dos dias passados. O profeta foi muito confrontado com o seu ministério, porque o ministério do profeta excedeu todos os outros ministérios que foram antes deles, e o povo estava focado para o comportamento da era passada, e esqueceram de que a parte que cabia ao profeta de Deus nessa terra, o seu ministério era aquele para aquele dia, não desconsiderando o trabalho dos outros, porque a obra é como uma construção. Um pedreiro que faz reboco não pode desconsiderar o trabalho do que sentou os tijolos, porque o reboco não fica no espaço sem parede. Reboco só fica aí se tiver uma parede de trás dela. Então pode ser, um irmão pode levantar o tijolo e o outro pode trazer o reboco. E o pintor não pode esparramar a sua tinta no espaço. Ele precisa de uma superfície já colocada para ele colocar a sua pintura. Então, o que as eras da igreja, elas proporcionaram todo o material para a construção. Paulo chegou a dizer: eu coloquei a fundação, o firme fundamento aqui. Então ele disse: aquele que for construir sobre essa fundação, saiba como construir, porque aqui tem pontos delicados. E os reformadores vieram colocando material. Quando o profeta chegou na era final, ele não desconsiderou o trabalho de nenhum dos reformadores, mas ele o tomou como um trabalho prestado que o levaria a igreja a chegar na posição aonde todos pudessem receber o Espírito Santo e ser completamente aperfeiçoado no final do caminho. E aqui estamos nós, na fase do acabamento da obra. É por isso que é delicado. E você vê, eu estava vendo uma pessoa questionando de um construtor que o acabamento dele é mal feito. Aí o outro chegou para fazer uma textura e jogou em cima do reboco mal feito, buraco. Eu falei para ele: não há textura no mundo que tire essas diferenças aí. Você pode botar massa, quanto mais o volume da massa passar, mais vai mostrar lá o lugar lá. Então, obra de acabamento é de acabamento. Só que se o pintor tivesse tido a graça de consertar, de redimir, vamos dizer que o profeta veio trazer, ele disse assim: eu vim juntar as pontas que ficaram soltas na obra. Vamos dizer assim, o eletricista fez isso aqui, mas deixou ponta de fio solto demais, e quando ligou ali não funcionou tudo perfeito. Funcionou, teve claro aqui, acendeu a luz do meio, deu para nós ficar aqui na minha era.
Só que quando o profeta chegou, ele disse: acabo demais, tem muito mais luz para ser projetado nesse ministério. E então ele começou a pegar a ponta dos cabos que estavam soltos e começou a fazer o teste e começou a colocar um no outro. Quando ele posicionou para entregar a sua mensagem, a mensagem do profeta deu mais luz do que as outras eras, porque ele conseguiu emendar os cabos que estavam soltos e projetar mais luz para o povo, através da palavra. Ele conseguiu. Então, cabe a quem chega no edifício corrigir aquilo que o outro deixou. Eu pensei, se esse pintor tivesse apenas corrigido detalhes, então o seu trabalho teria muito mais luz do que o trabalho do outro, porque o que traz a beleza do edifício é o acabamento. Mas é porque o pedreiro deixou esse buraquinho aqui. Às vezes ele foi tirar o cavalete e pegou lá, só que o pintor chega e por cima. Por que ele não vai ali, um pouquinho de massa? Rapaz, aqui o cavalete pegou aqui, pegou ali. Eu tenho que expressar, a minha mão de obra aqui é realçar, é chamar a atenção. Então, assim é com a obra de Deus. Tem uma coisinha aqui que tem que ajeitar, tem uma coisinha ali que tem que ajeitar, que tem que emendar. O profeta teve essa graça dada por Deus para fazer isso. Então nós vamos ficar aqui. Vejamos a palavra. Ele vem aqui para Deuteronômio. E eu quero só pegar aqui um parágrafo, 2 parágrafos dessa mensagem aqui. Mas eu vou deixar quieto. Isso aqui vai para outra coisa. Eu vou só concluir com esse parágrafo aqui, com esses 2 parágrafos. Agora, nós temos tempo. Nós não temos tempo para prosseguir, isso aqui eu já li. Agora, quando encontramos Jesus entrando em cena, ele foi rejeitado. Todavia, ele foi a palavra prometida. Agora em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés disse: o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu, e acontecerá que qualquer que não ouvir esse profeta, será extirpado do meio do povo. Agora ali estava ele, exatamente o profeta para aquela era, e os mestres daquele dia não viram isso. Eles finalmente o entregaram à morte. Está vendo? Ele o fez exatamente. Ele nasceu de uma virgem, eles não creram nisso. Aquilo era um monte de fanatismo dizer para o povo naquele dia que ele tinha nascido de uma virgem, mas nós cremos nisso, diz o profeta. Agora, depois que foi provado, a ciência, quero voltar bem aqui, o profeta falou da ciência, eu quero falar aqui um pouquinho. A ciência não olha para trás. Eu estava olhando esses dias o lançamento do satélite chamado Amazonas 01. E tem coisa que a gente olha, irmão, na ciência. O profeta estava falando para nós sobre a contagem regressiva esses dias, sobre qual que é o comportamento de um astronauta. E eu assisti um pouco ali da notícia sobre aquele lançamento, e eu fiquei pensando, depois daquilo, se você olhar para as coisas de forma espiritual, você vai extrair mensagem de cada ponto de vista que você tem. O profeta fazia isso. Então, ele tirou uma mensagem intitulada de A Contagem Regressiva, baseada no lançamento dos foguetes,
como é que dá o nome? Das aeronaves. E eu estava vendo, irmão, que o satélite ele é acoplado a um aparelho. Até então ele tem todos os recursos, só que ele não está em posição de operação, né? Eu estava pensando, esses recursos que nós temos está em nós. Eles não podem ser explorados ainda. Aí eu estava observando, eles falam assim, olha, ele estava correndo, esse foguete estava correndo a não sei quantos milhões de milhas por segundo, correndo no espaço. Porque o destino dele era levar esse aparelho, chamado satélite, para colocar em órbita, lá em cima. Aí, irmão, diz que aquele foguete corre a não sei quantas milhas de quilômetro por segundo. Quando ele chega numa certa altura em cima, ele começa a se desacoplar do próprio aparelho. Esse aparelho tem que chegar lá, só ele. Você entendeu? Tudo aquilo que está envolvido nele é apenas uma força para lhe levar e lhe colocar em órbita. E ele, aí lá numa certa distância, aí uma parte do trem desacopla dele. E ele vai. Quando ele chega no lugar onde ele tem que operar, todas as partes do foguete são desacopladas dele e ele se posiciona em órbita e se aciona e começa a operar a sua natureza, para o que ele foi destinado, para o que ele foi feito. Eu estava pensando, todo esse recurso, esses material que nós temos, são forças que estão acoplado a nós, que é para fazer a igreja subir. A igreja vai subir sobre o poder de uma grande força, irmão. Eu estava vendo aquele pequeno satélite ali, é uma figura que representa, na noiva de Cristo aqui embaixo, cada indivíduo que tem que subir. Então você vai observar que a força que está naquele aparelho não serve para outro aparelho, se não estiver acoplado no mesmo recurso. O que acontece? Os recursos que faz a noiva subir é a palavra, e qualquer pessoa que tiver desacoplado da palavra de Deus não subirá, porque essa é a única força que tem para fazê-la subir. E lá você vê que os poderes são desacoplados do satélite, mas com a noiva não é assim. O mesmo poder que levará a noiva para o espaço permanecerá com ela para todo sempre, porque esse poder é o Espírito Santo. Mas o que eu achei engraçado é que ele se desfaz de tudo que é colocado nele, e ele começa a agir por si próprio. Agora não mais força de foguete. Agora eu já posso percorrer e lançar minhas imagens lá para baixo e mostrar minhas filmagens, porque agora ele está sobre a operação da própria, ele está em órbita, né? Ele não precisa mais daquilo ali. Ele não precisa mais daquilo ali. Aí fala, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia. Precisa, mas vai vir um dia que você não precisará mais disso. O próprio Espírito Santo que você está buscando para a sua vida, nas bases da dedicação da sua palavra, estará completamente em você, para nunca mais sair, para permanecer na presença de Deus, em órbita, na luz de Deus, para todo sempre. Não vai mais precisar disso. Você já vai começar a agir sobre aquilo que já está dentro de você. Você já pensou se aquele satélite tivesse que ter um fogo atrás dele, empurrando ele lá em cima para todo lugar que ele fosse? Estava imperfeita a obra. Você já pensou se lá no céu tivesse que correr, ler a Bíblia, buscar a mensagem, ir para a igreja orar?
estava na manivela. Deus descerá e encherá o coração de todos os seus filhos, e eles não agirão mais por si mesmos, mas eles agirão segundo a natureza do Espírito Santo que está dentro de nós, na presença de Deus por toda a eternidade. Então ele fica lá. Aquilo ali foi muito sofrido para ele chegar àquela posição, mas ele está lá. Aquilo foi desacoplado, aquilo ficou para trás. Agora é uma nova fase, é uma nova era. Irmão, quando nós chegarmos no milênio, essa força que o Espírito Santo colocou em nós e nos empurrou em direção ao milênio, a ceia das bodas do Cordeiro e a eternidade, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que todo o nosso esforço valeu a pena, mas ficou para trás. Nós não precisamos mais daqueles esforços. Nós estamos na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos mais, ó Deus, destes elementos de força acoplado em nós. As virtudes do Espírito Santo, a palavra de Deus revelada, ó Deus, a fé em uma porção maior, o conhecimento, paciência, a piedade, o amor fraternal em cada coração. Ajude a igreja, ajude a nós, Senhor. Vale a pena sim nos esforçar, vale a pena nós deixarmos o Espírito Santo acoplar em nós esse poder, que nos fará subir um desses dias aqui da terra, e nós subiremos, ó Deus, e estaremos em órbita com o Espírito Santo, aonde o próprio Espírito Santo nos dominará e nos governará e nos conduzirá por toda a eternidade. Ajude ao teu povo, ajude as igrejas, aos pastores. Deus, nunca deixe que o desânimo tome conta de ninguém, de nenhum de nós, mas nos encha do ânimo, ó Deus, da alegria da salvação. Enche-nos de fé apostólica e profética, para que possamos, ó Deus, preencher o nosso espaço. Eles falam, foram muitos anos para que os brasileiros desenvolvessem aquele satélite para lançar em órbita. Ó Deus, quanto tempo tem estado nós aqui nesse desenvolvimento do Espírito Santo, na preparação da noiva de Cristo para lançar ela na presença do Deus Todo-Poderoso. Assim ajude a tua igreja, ó Pai, nessa preparação, testando cada peça, sabendo se é resistente ou não. Ajude a cada um de nós, ó Pai, nesse dia. Abençoe toda a igreja do Deus vivo em toda a terra, os enfermos a serem curados, ó Pai. Lembramos do Mundim, esposo da irmã Creuza, Senhor, que está hospitalizado ali em Marabá, que o Senhor possa descer ali, curando aqueles rins, curando aqueles pulmões e fazendo, ó Deus, recuperado. Dá uma chance para ele. Talvez ele precise consertar muitas coisas de sua vida ainda. Que tua graça seja com os enfermos, com os aflitos nesse dia, pois te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, ó Deus, pelo culto, pela escola, pela tua palavra, pelo louvor. Agradecemos pela presença de cada um aqui nesta manhã. Que o Senhor encha de graça, ó Deus, proteja seus caminhos, seu lar, sua casa, sua saúde, o seu retorno. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos,
bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudarás bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Deus abençoe a todos e até o culto à noite, se Deus nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.